começar a fazer o compartilhamento. Gente, boa noite. Aparecendo na minha página, Marcos. Você está compartilhando na minha página, é isso? Eu acho que vou compartilhar pela sua página, Sérgio. Você está me vendo aí? Porque esse link aí você não pode compartilhar. Esse é o link para se juntar à live, né? Sim. Eu estou tentando entrar no meu Facebook para começar a fazer o compartilhamento com as pessoas. Esse streaming não está entrando para mim aqui, não, Sérgio. Não está entrando. Eu tô pelo meu Facebook, eu entrei no link, né? E eu tô pelo meu Facebook. Nós estamos ao vivo, mas eu não estou conseguindo fazer o compartilhamento. Deixa eu ver se aqui. Saiu. Não, o compartilhamento tem que ser feito ir na minha página, no meu perfil, digo, e só que, curiosamente, não está aparecendo no meu perfil a live. A live? Não? Estou vendo nesse instante aqui, não está aqui. Eu nem sei mexer nesse aplicativo. Bom, você está vendo que eu também não sou brilhante, né? Vamos combinar, porque se fosse, não estava aqui apanhando. Marcos, você voltou aí? Oi. Eu não estou vendo a live no meu perfil. Você está vendo a live no seu perfil ou não está vendo? Não estou. Não estou. Então eu tentei entrar pelo Facebook para ver, porque provavelmente apareceria para mim, mas não apareceu. Acabei de achar. Eu acho que você conseguiu achar? Nós estamos ao vivo pelo Facebook? Bom, agora piorou. Apareceu a live no meu perfil, mas com uma defasagem em relação ao que a gente está falando aqui. Então, ficou parecendo um... Peraí. Eu vou chamar alguém aqui para ver se alguém está vendo a gente. Peraí, aguenta a mão. Cadê aqui? Bom, estão me ouvindo aqui, né? Então eu vou tentar aqui. Se eu abrir outro aplicativo no celular aqui, eu saio da live? Sai. Sai. Eu acho que não. Abrir o aplicativo, não. Se você abrir... Eu, por exemplo, estou no WhatsApp aqui e estou na live. Vocês estão me ouvindo? Sim. Como que você fez para abrir o WhatsApp, para eu poder compartilhar aqui? Eu zerei aqui, fui naquela bolinha que você elimina todas as janelas, né? E abri o WhatsApp. Abri o WhatsApp, continuei escutando vocês, mas não via vocês. Eu não sei se eu estava aparecendo aqui enquanto eu estava lá no WhatsApp. Entendi. Ou se minha imagem sumiu. Bom, vocês estão me vendo? Estamos te vendo perfeito. A tua imagem está congelada. A tua imagem está congelada. O que eu não estou vendo... A imagem congelou. Congela a imagem quando você sai do aplicativo, mas a gente ouve a sua voz. Entendi. Então dá tempo de eu compartilhar no meu... Isso, é isso que eu ia falar. Muito interessante. Sérgio, você está vendo a live pelo seu Facebook? Sérgio Chile Thompson Flores? Ou pela Verdadeiro Sol? Não estou vendo. Não. Eu abri um vídeo no meu perfil, teve 82 visualizações, 9 comentários, mas a live nossa agora, que deveria estar aqui, não está. Que estranho. Estranho.
Apareceu a Tati agora. Tati, está aparecendo no meu perfil, porque eu vou no meu perfil e eu não vejo a live. Não sei o que eu estou fazendo errado. Deixa eu ver aqui, ó. Eu compartilhei na minha linha do tempo que estava na tua página lá. Só que eu não vou conseguir assistir pelo Face, né? Porque eu tô sem computador aqui. Agora vem cá, e você conseguiu ver na minha página, no meu perfil, aonde? No teu perfil pessoal lá, tava lá. Coisa louca, Eu compartilhei os dois na minha linha do tempo agora. Ah, tá no Watch aqui. Deixa eu ver aqui. Também não acho. Ao vivo. Não acho. Não consigo, eu não consigo ver na minha página, no meu perfil. Não consigo, gente. Olha, Guilherme, isso aqui é uma derrota tricolor. Tu tá no celular ou no notebook? Não, estou no notebook aqui, não consigo ver. E o Marco saiu da live? Isso que eu não estou. Ele deve estar tentando descobrir como é que faz isso. Impressionante. Não consigo achar no meu perfil. Como é que você achou no meu perfil? Você entrou e viu aonde? Eu só pesquisei o teu nome lá na barra de pesquisa e tudo que apareceu lá, a primeira coisa que apareceu foi a live na barra de pesquisa. Apareceu no Watch ou apareceu... Aqui tava no teu perfil mesmo. Na página tava um vídeo lá, só que tava só apareceu o marco, né, no inicial. Não deu para assistir tudo, né, porque fica cruzando os áudios, aí não dá para. Engraçado, eu entro aqui no meu perfil, eu não... O Marco agora abriu uma sala de vídeo, mas aí piorou, né? Porque... E aí como é que eu faço para entrar na sala de vídeo? Peraí, não, você... Não, nós... Ao criar a sala de vídeo, ele está transmitindo o que nós estamos falando. O problema é trazer as pessoas... Sala de vídeo.
Pronto. Ô Sérgio, a gente está ao vivo no Facebook. A gente está ao vivo no Facebook. Eu transmiti na minha sala, está sendo transmitido pela sua página, pelo Sérgio Chile Thompson Flores. Eu sei, o incrível é que eu entro no Sérgio Chile Thompson Flores e eu não vejo. Porque você está pelo StreamYard. Por exemplo, eu entrei aqui agora. Eu estou vendo vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ainda? Bom, vou dar uma sugestão. Vamos iniciar a live. Minha sugestão, Marcos, se você puder compartilhar os grupos, eu te agradeço. Eu não vou conseguir fazer porque eu não consigo nem achar o link dele. Nós estamos com algumas pessoas nos assistindo. Evidentemente, depois dessa bagunça indescritível aqui, fica difícil das pessoas sintonizarem. Porque era, não sei, para ser uma página, virou na outra. Minha sugestão, Guilherme, vamos fazer a live esperando aqui Vamos esperando o Aldir entrar, mas vamos começar nós conversando. Você contata a plataforma, depois a gente compartilha. Em vez de ser uma live, vai ser um vídeo que a gente vai compartilhar com as pessoas. Faz sentido? Para a gente não perder a dinâmica aqui. Sim. Legal. Então, deixa eu fazer uma introdução primeiro. Gente, nós estamos aqui com o Guilherme Hesse, que é candidato a vereador em Santos. Ele vai contar um pouco da história dele, tem uma experiência política de longa data e um compromisso com lutar por direitos dos homens e uma plataforma já muito madura de como fazer isso que ele vai apresentar para vocês. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo, aqui com 7, 8 pessoas. Tivemos mais, caiu, né, com essa confusão tecnológica. E, Guilherme, você se apresentar um pouco e talvez apresentar depois também um pouquinho da tua história, como é que você chegou a isso. Está comigo agora o Marco Calfa, que é um militante de causa nossa e um integrante do Justiça para Todos Brasil, que é a associação que a gente criou para defender essa luta de termos, de fato, justiça para todos, que parece óbvio, mas, lamentavelmente, não é. Temos um momento em que homens, para terem justiça em uma série de circunstâncias legais, têm que lutar muito. Né? Eu queria apresentar o Guilherme, e, Guilherme, te dar a oportunidade de você contar a história de vida e o momento político que você está hoje. Tá. Bom, todo mundo está vendo meu nome, né? Guilherme Merzec. Eu tenho 12 anos de ativismo político, né? Eu comecei a me interessar por política ainda no ensino médio da escola, por influência de um professor de filosofia, né? Na minha adolescência, até os 21 anos, eu fui muito ativo nas igrejas evangélicas que eu frequentei, né? Eu fazia evangelismo com moradores de rua e famílias carentes. Então, o meu trabalho social e o meu interesse por filosofia e teologia me levou a entrar na faculdade de Ciências Sociais em 2012, né? Então, eu fiz faculdade de Ciências Sociais e na faculdade eu aderi eu migrei definitivamente para o ativismo político, né? 2012 para hoje são 8 anos. Então, e naquele ano eu conheci o pessoal que estava fundando o projeto do Partido Novo Arena, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E eu fui secretário no estado de São Paulo desse projeto, fiz parte do diretório do Paraná, né? E depois os diretórios acabou se dividindo, né? E só que a partir dali eu tive contato com centenas de lideranças, de pessoas envolvidas na direita, né? Desde as comunidades do Orkut, que eu já participava, né? E a primeira causa que eu aderi, assim, né, foi na luta contra o Estado, contra a burocracia do Estado, né? Eu conheci o movimento monarquista e as ideias de Dom Bertrand ainda em 2012, né, cujo eu me identifiquei.
Então eu sou conservador, de direita, liberal também, né? E né, essa causa dos direitos dos homens eu conheci a partir de 2015 e 2016, né? Eu tive uma experiência com uma ex-namorada minha, né, psicopata, para variar, né? E eu fui procurar justiça, né? E eu fiquei assim indignado porque simplesmente eu era um motivo de piada ali, né? As coisas que eu falava mesmo, às vezes não fazia sentido para mim, entendeu? Falar que ela me agredi, que a garota me agrediu de tal forma, né? Que eu tava sofrendo um tipo de violência, que eu não tinha meios de defesa, né? Então era um bagulho que não fazia sentido para mim, quanto menos para os outros, né? Mas é uma situação que ou você se submete ou você sai por cima, né? Não tem como. E em 2016, numa palestra da Faculdade de Direito, eu ouvi falar dessa tal da alienação parental, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E ali toda a minha vida fez sentido, né? Vários pontos de interrogação, várias coisas que tinham acontecido assim que o significado a gente não conseguia definir, né? Então ali, quando eu conheci a tal da alienação parental, aí tudo fez sentido. E de 2016 para cá eu comecei a pesquisar mais do assunto e tal. Aí conheci a página Voice for Men, do Aldir, né? Conheci os grupos no Facebook. E também em 2019 eu aproveitei a oportunidade do caso do Neymar Júnior, né? Do Neymar com a Nájila. E eu lancei no portal E-Cidadania do Senado o projeto de lei Neymar Júnior, né? Que é um projeto de lei que agrava a pena para denunciação caluniosa, né? Porque hoje a denunciação caluniosa, a mulher vai lá, te acusa de estupro, depois descobre que é mentira, aí o delegado, seja lá que for, o juiz lá dá a pena mínima, né? 2 anos, ela assina um papel, paga uma cesta básica, sai fora e fica por isso mesmo, né? E a outra pessoa que foi acusada do crime tem a vida completamente destruída, né? A gente tá vendo aí o caso... Só vou dar uma pitada aqui, a gente já continua. Desculpa, Guilherme. Você já viu alguma mulher que tenha feito denunciação caluniosa ser punida? Eu já li notícia no Facebook, né? Mas ao vivo, assim, pessoalmente, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu sei que você ia falar agora do caso da moça de Santa Catarina, né? Com o André Aranha e a Marina Ferrer. Então, por favor. Esse caso que a gente está vendo agora, né? O cara, ele foi inocentado, né? Houve uma investigação criminal, provou a inocência desse André Aranha, e ainda assim a sociedade inteira tá chamando o cara de estuprador, né? Então não foi suficiente. Então não foi suficiente provar a inocência, né? Então o ódio, né? O ódio aos homens, né? Que a sociedade tanto alimenta, insiste em continuar chamando o cara de estuprador. E daqui 10, 20, 30 anos vai ter gente lembrando ele dessa forma, né? Da forma mais horrível Guilherme, possível. Eu concordo com você, mas eu não digo nem que é só o ódio que existe contra o homem, né? Eu digo que também, assim, tem muita mulher que se envolve com marginais. Isso é fato. E são espancadas e bate, e as mulheres escutam casos assim, e aí quando aparece um caso que nem esse da Mariana Ferreira, na verdade é Mariana Ferreira, né? Ela que adotou o nome de Ferreira, né? Eu acho que o pessoal fica um pouquinho melindrado com esse assunto e compra a briga, entre aspas, né? Compra a briga e vai para cima, e eu vi, assim, eu até postei alguma coisa, que aliás vou postar amanhã, alguma coisa, quanto a isso daí, que as pessoas ficam com esse sentimento de raiva, como se tivesse acontecido com elas, porque já viram acontecer com outras pessoas próximas, né? Ou até mesmo com elas, né? E aí isso desencadeia um tipo de uma revanche, né? Isso é jogado, vem à tona. E eu acho que é isso que aconteceu nesse linchamento que o tal do André Aranha está sofrendo nas redes sociais, né? Eu acho que é muito... Marco, eu vou te dizer minha opinião para você e para o
Guilherme. Tem uma frase que eu cito muito, que pessoas normais, né, tirando as distúrbios, etc., diante das mesmas informações, chegam às mesmas conclusões. Isso, para mim, tem sido um aprendizado, uma reflexão muito grande. Estou, inclusive, nesse momento, preparando uma série de processos meus contra vários veículos de comunicação, justamente pelo que eu vou relatar agora. Na hora que a mídia vai para o público e uma verdade formada por absurdos, por imagens editadas, truncadas, homicídio culposo que nunca existiu no processo, ela cria uma realidade paralela. Ela não tem compromisso com a realidade dos fatos. Ela cria uma versão. E no mundo que a gente vive hoje, as pessoas com um déficit de atenção muito grande, generalizado, social, pegam aquela versão truncada, ela como verdadeira, apesar de todo mundo dizer, não, a mídia, eu sei, a gente não pode acreditar em tudo que vê, mas, na verdade, as pessoas acreditam, embarcam. Não é que acreditam, elas embarcam. E quando embarcam, aquela realidade criou uma versão dos fatos que não é verdadeira, as pessoas embarcam numa cruzada, sim, heróis, empolgada, cheia de entusiasmo, cheia de determinação, sem saber se os fatos são aqueles ou não são aqueles. Isso é um perigo para todos na sociedade, obviamente. Como muitas vezes esses tem acontecido em temas relacionados, isso é, obviamente, em particular, um perigo para circunstâncias que envolvam acusações contra homens. Obviamente, isso é um perigo. Por isso, os meus processos contra a mídia, porque eu vivi isso na pele. Mas eu acho o seguinte, eu queria sugerir uma coisa. Vê, Guilherme, se você contava um pouco novo da tua experiência, a gente aí costurava um pouco em cima da tua plataforma. O que você está pensando em fazer? Por que você entrou nessa luta de alienação parental? E depois, Marco, a gente pode voltar a esse tema, entendeu? Mas eu queria muito que o Guilherme tivesse que colocar um pouco a visão dele, a plataforma dele, porque, obviamente, um dos grandes desafios é mudar isso que a gente está vivendo. Como é que a gente faz para criar atores que comecem a expor o que está errado e corrigir o que está errado? Principalmente, o Sérgio, complementando, na esfera municipal, né? Como que nós podemos combater esse tipo de abuso, esse tipo de as falsas acusações propriamente ditas na esfera municipal? Tá, na esfera municipal. Eu coloquei ali como minhas propostas de campanha, né? Um dos itens foi em defesa dos direitos dos homens, né? Aí eu tô sem elas aqui para ler, mas eu vou lembrando de cabeça. O primeiro item que eu coloquei lá foi o combate à alienação parental, né? Através de como, né? Isso daí foi sugestão do Sérgio também, eu já tinha em mente, né? Isso, mas o Sérgio ele desenvolveu melhor a ideia para mim, né? Usar o conselho tutelar, né? O conselho tutelar municipal, eu tenho 29 anos e eu nunca vi um conselheiro tutelar trabalhando, honestamente, eu nunca vi eles servindo para qualquer coisa que seja. Então, eu propus uma reforma no conselho tutelar, né? E preparar as pessoas ali para combater a alienação parental, para conscientizar o agente que está ali ocupando o cargo de conselheiro tutelar de que a alienação ela é uma violência contra a infância e a juventude, né? Eu tenho desde 2018 um projeto de lei estadual, né? Porque o conselho tutelar ele é lei estadual, né? Eu tenho um projeto de lei
que também se encaixa nisso, né, de reformar o Conselho Tutelar, mas colocar ali presente nas escolas, acompanhando o desempenho dos alunos, né, e colocar a Guarda Municipal acompanhando ali também, né, o trabalho do Conselho Tutelar. Esse projeto de lei foi desenvolvido por um amigo meu, que é meu apoiador, né, e a gente tentou, né, apresentar ele no gabinete de alguns deputados estaduais, que eles não se interessaram, né, eles estão muito preocupados com a reeleição e menos com o trabalho, com os desafios, né, e eu tenho lutado aí para levar isso adiante. Vou te interromper. Queria muito que você se Tudo uma live aqui. Desce aí. Esse teu projeto para a gente tentar trabalhar em outros estados, tá? Sim. Eu tive trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Então, um aspecto teu é ter legislação no nível estadual para mudar a legislação do Conselho Tutelar. Sim. Agora, no município, como é que você enxerga que dá para tornar o Conselho Tutelar mais eficaz e fiscalizar para que ele, de fato, atue na defesa do menor? Que muitas vezes não é o que acontece. Né? Existe um princípio lá de direito, né, que eu não me lembro exatamente a palavra agora, mas quando uma lei criada ela não surte efeito, ela é considerada ineficaz, não é isso? É isso. Essa é a palavra, né, ineficaz. Então, a ideia é a gente, através de uma transformação da cultura, né, a gente tornar essa legislação ineficaz, a legislação atual, entende? Por exemplo, o trabalho no Conselho Tutelar para combater a alienação parental, ele é exatamente idêntico ao trabalho para a gente combater a drogadição e os moradores de rua. Entendeu? Por quê? O serviço social ele é regulamentado por uma lei federal, né? E ali diz tudo que o agente do serviço social tem que fazer, né? Eles não podem pressionar a pessoa a sair da rua, eles não podem fazer isso, aquilo. Então, é tudo moldado, tudo quadrado, né? O agente do serviço social, quando vai atender o morador de rua. E ali você vê que e o resultado do trabalho deles, a gente vê que é ineficiente. Não serve para nada. Por quê? Porque o modelo que foi desenhado, ele simplesmente não funciona, ou foi feito para não funcionar, entende? Então, como que a gente faz para combater esse problema dos moradores de rua, sendo que a lei diz uma coisa e o que a gente precisa fazer é outra, né? A mesma situação idêntica no combate à alienação parental e nessa questão dos conselhos tutelares. Como que a gente vai fazer, né, para a gente fazer uma coisa que é contrária ao que a lei manda a gente fazer, entende? Só através de a gente preparar, conscientizar ali, através da educação, da cultura, esses agentes que vão trabalhar nisso, né? E se as pessoas que estão lá fazendo isso não têm a boa vontade de trabalhar nesse sentido, não defende os nossos ideais, então a gente tem que tirar essas pessoas de lá e colocar gente nossa ali dentro, entendeu? Sim. Botar 21 conselheiros tutelar que defende o direito dos homens, que combate a alienação parental, entende? Colocar ali como a pauta número 1, como prioridade para proteger as crianças e adolescentes, entende? Então, na esfera municipal, né? Que essa foi a pergunta. Como fazer isso na esfera municipal? Então, na esfera municipal, a gente tem pouco poder de legislar, né? O governo federal tem muito, o governo estadual tem um pouco menos e o governo municipal tem menos ainda, né? Só que a gente está mais próximo das pessoas, a gente tem mais poder de influência, né? A campanha para vereador, por exemplo, é uma campanha de rua, é uma campanha que você só conquista o voto você pedindo diretamente para a pessoa, né? Não adianta fazer live no Facebook, mandar sinal de fumaça, ter 1 milhão de seguidores no YouTube, né? Pessoas votam em pessoas, né? E para isso ela tem que ter algum quê ali de credibilidade, né? Transmitir essa credibilidade para conquistar o voto ali. Então, na política municipal, você influencia muito mais as pessoas, né? Então, por isso que dá para fazer isso nesse sentido, entendeu?
Mas, Guilherme, deixa eu te propor uma coisa aqui. O Aldir se juntou a nós, queria que ele entrasse aqui nesse debate. Eu vou agradecer as pessoas que estão nos assistindo nessa live que acabou demorando para começar por problemas tecnológicos. Quem ia abrir a live na página da história acabou não... Problemas técnicos tecnológicos. Técnicos tecnológicos. Então é o seguinte, pergunta a você, Guilherme, e quero propor que o Aldir entre nesse debate também. A lei que regula a estrutura do Conselho Tutelar é estadual, mas o papel de fiscalização do funcionamento do Conselho Tutelar, o acompanhamento da performance, a fiscalização de pessoas atendidas, procedimentos sendo observados, etc, etc, etc. E a indicação dos membros cabe ao município, não é isso? Sim, sim. Isso daí é trabalho do vereador. Então, eu diria o Mas seguinte, o vereador ele pode colocar um projeto de lei alterando algumas coisas, algumas formalidades, algumas maneiras a gente pode de agir criar lá do Conselho Tutelar. A gente pode criar um projeto paralelo, entendeu? A lei estadual fala tal coisa, só que aqui no município a gente tem essa outra lei que fala essa outra coisa, entendeu? Isso daí pode fazer tranquilamente. Pode até fazer um que não seja paralelo, que seja complementar. Por exemplo, você tem lá o Conselho Tutelar funcionando com suas atribuições, suas responsabilidades. Se você criar um mecanismo pelo qual, por exemplo, a Câmara de Vereadores estabelece que o Conselho Tutelar tem que apresentar um relatório mensal. Nesse relatório mensal tem que ser contidos o número de casos sobre o tratamento deles, quais as providências estão sendo tomadas em cada caso, categorização dos casos por tipologia, né? Acusação parental, acusações ou problemas relacionados a abuso de menores, abuso de qualquer natureza, por qualquer que seja o pai ou a mãe, que os procedimentos de atendimento sejam apresentados, o número de pessoas atendidas, o encaminhamento, o cruzamento dos atendimentos com outros eventos relacionados a essas pessoas. Vou aqui um exemplo. Você muda completamente o funcionamento. Sim. Passa a fiscalizar se as pessoas estão ou não desempenhando seu papel. Você estabelece uma sabatina semestral, em que as pessoas são chamadas, os conselheiros são chamados à Câmara de Vereadores, são sabatinados sobre o que eles fizeram naquele semestre, como é que foram tratados os casos. Sim. Aqui na minha cidade, pelo menos, né, não existe transparência do trabalho do Conselho Tutelar, né? Eu soube através de uma outra moça da comunidade católica que teve uma conselheira tutelar de Santos que pediu licença 9 meses para ir passear na Disney, né? Do trabalho dela. Então não existe transparência do Conselho Tutelar na cidade e o povo não sabe para que ele serve, entendeu? É simplesmente subutilizado, né? Então, por isso que essas questões parentais, familiares, também acabam ali ficando desassistidas, porque não tem um órgão ali para dar esse suporte, entende? Um projeto em seguida desse, de reformar o Conselho Tutelar, que eu propus como bandeira de campanha, foi de criar o dia de combate à alienação parental, né? A gente tem o Dia da Consciência Negra, aqui no município tem um dia para comemorar o Rei Pelé, tem o dia para comemorar a visita do rei não sei da onde, tem um dia para tudo. Então eu vou fazer um projeto de lei para criar o Dia de Combate à Alienação Parental e vai ser um dia que vai ser explodir de eventos pela cidade, né? Nem que tenha que gastar verba de gabinete para isso, mas vamos imprimir panfleto, vamos distribuir na cidade, vamos fazer o Diaba 4. Aldir, o que você acha, hein? Eu acho que são ideias boas que potencialmente podem melhorar as coisas. A gente precisa abordar isso de diferentes formas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque qualquer coisa que a gente faça, o Brasil é um país pioneiro com essa. Ele tem destaque com a lei que a gente tem de guarda compartilhada. Tem países
bem desenvolvidos, onde isso não acontece por causa de ideologia, por questão de ideologia. Então, é uma questão de se criar formas que facilitem a efetivação dessa lei e que impeçam que assim as reações, né, as pessoas, digamos, reacionárias a essa instituição da guarda compartilhada, que acabou sendo reconhecida pelo brasileiro como uma coisa certa, uma coisa justa. E agora a gente está em plena briga também com esse caso recente agora da Mariana Ferreira. Eu descobri que o nome dela é Ferreira. Então, como eu sempre digo, o nome dela é Ferreiro mesmo? O nome dela é Mariana Ferreira. Ferreira é uma forma, uma forma artística. É o nome artístico. Sim. Ferreira então, é o nome artístico. É um nome artístico, tipo, mais ou menos isso. Porque ela era influencer, né? Mas, de qualquer forma, as acusações falsas estão ligadas à alienação parental, são uma ferramenta de alienação parental e uma ferramenta de cometimento de crimes com impunidade. Isso, em termos legais, está na alçada do governo federal. No entanto, cada atitude, cada mudança que se faz em cada lugar, eu estava falando que eu costumo repetir muito isso, que às vezes é preciso repetir certas coisas, e o Guilherme concordou agora também, que a questão toda é cultural. Então, as mudanças que têm que acontecer precisam ser feitas no âmbito da cultura, é o enfrentamento cultural desse problema, dessa questão. Isso está sendo feito agora por feministas que estão fazendo essas campanhas, procurando, na minha opinião, criar uma atmosfera de histeria. E o interessante é que fazem sempre essa escolha das denunciantes que são obviamente falsas. As denúncias são falsas. Não é apenas a questão de não ter evidência, como as evidências vão contrárias à acusação. Então, tudo que se faz no âmbito midiático, no âmbito municipal, tudo isso faz com que as pessoas pensem um pouco sobre isso, conheçam melhor a situação, tenham uma conscientização. A ideia de ter um dia é uma coisa que pode ser interessante, né? Para que as pessoas vejam, conheçam mais a respeito do que está acontecendo. Como é feita a alienação parental, o que é a guarda compartilhada, como é que isso pode ser feito, como é que um pai respeita a importância da mãe na vida do filho, como é que uma mãe deveria respeitar a presença do pai na vida do filho, os dois terem uma relação respeitosa e amistosa de uma forma que a criança não sofra por causa disso, por uma intolerância, né? E que a nossa cultura não seja cada vez mais conivente com esses casos. Então, eu acho que as ideias podem ser interessantes nesse sentido. Posso dizer para você uma coisa interessante, onde você falou uma coisa que me ressonou muito agora. E eu tenho pensado sobre isso, caiu a ficha quando você estava falando. Eu tenho conversado muito com pessoas da estrutura de segurança pública, desde policiais, delegados e delegadas, policiais homens e mulheres, membros do Ministério Público, juízes, desembargadores, etc. E o que é interessante? No Rio de Janeiro, a imensa maioria me transmite o seguinte: as verdadeiras vítimas de violência doméstica, para usar esse assunto, mas é a mesma situação no estupro, a mesma situação nas acusações de assédio e tal, as verdadeiras vítimas são muitas vezes muito mal assistidas. Até porque a imensa maioria delas vive em ambientes mais humildes, mais modestos, e porque a legislação foi estruturada e as medidas protetivas foram estruturadas, não para impedir a pessoa verdadeira, o homem verdadeiramente perigoso, de agredir a mulher. O homem verdadeiramente perigoso está se queixando para a medida protetiva.
o homem que vive num ambiente menos estruturado, onde a presença da segurança pública é menos organizada, ele está se lixando para isso. A mulher continua em altíssimo risco do mesmo jeito. Então, essas pessoas todas têm me dito, Sérgio, o drama é que essas falsas acusadoras, elas poluem as águas, porque elas, primeiro, capturam uma enorme atenção do aparato público, dão a sensação de que as coisas estão funcionando maravilhosamente bem, quando, na verdade, o nível de desassistência de quem precisa é muito grande. Do outro lado, o drama é o seguinte, uma grande militante esteve no Rio de Janeiro essa semana. Eu conversava com ela e ela me dizendo, Sérgio, é dramático a diferença entre uma vítima verdadeira, na qual você identifica síndrome de estresse pós-traumático real. A pessoa não consegue conviver com o lugar do seu estresse, a pessoa dorme mal, a pessoa se sente acuada, ela não quer se expor publicamente, ela tem temores de todos os tipos possíveis e imagináveis. E o perfil das mulheres que vem a público alardeando a sua suposta vitimização. A sua suposta vitimização. É totalmente oposto. Então, quem é que aparece muito na mídia? Quem é que faz grande alarde? São os casos que depois vão se revelando como casos absurdos de falsa acusação. Que fez um alarme monstruoso e depois apareceu o filme dela se automutilando e quando ela ia para a audiência de denunciação caluniosa para responder a pergunta Guilherme, a Pitutita foi acusada de denunciação caluniosa, houve um processo e antes da audiência ela mandou peticionar lá dizendo que ela estava com problemas psiquiátricos. A juíza ter perguntado se ela ia ter insanidade. Minha ex-mulher é um caso absolutamente igual, Nájila, igual... Não, o teu caso foi um caso pesado, foi trash, né? Sem Eu dúvida. assisti todos os vídeos. Sem dúvida. É o seguinte, o que acontece? O comportamento, essa teve no Rio de Janeiro, relatou para mim e para minha mulher, inclusive, o seguinte, que no primeiro encontro com a minha ex-mulher, o debate era o seguinte: eu quero ser militante, eu preciso de ajuda para ficar com a casa dele, e eu preciso... E ela me dizendo, Sérgio, quando eu vi isso, eu imediatamente percebi, essa não é a postura da vítima. A vítima quer paz, segurança, quer superar o trauma, é uma pessoa marcada por um real, né? Então, o drama que a UFISH, quando você estava falando, é o seguinte: da maneira que está estruturada a mídia, e da maneira que está estruturada a mídia para sensacionalizar os casos, vai sensacionalizar o caso da Maria, que mora numa comunidade, levou uma surra, está toda arrebentada, porque ela não dá ibope. Bem na foto, ela não fala bem, ela não é o perfil. E a mídia dá espaço para as falsas vítimas. Porque essas se maqueiam, se arrumam, se estruturam, narrativas fantasiosas de filme, quando as narrativas não é de filme, são histórias tristes de vida, né? Marcadas não pelo charme da história, mas pela tristeza, etc, etc. Então, na verdade, caiu minha ficha quando você estava falando o seguinte: nossa mídia é cúmplice. Sim. Nossa mídia abraça as falsas acusações na busca do ibope. Semanas preparando processos contra vários canais de televisão, vários veículos de comunicação e os CPFs das pessoas que trabalham neles. Porque as pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade. Vem cá, como é que você divulgou A? Como é que você relatou uma versão por todas as provas de que não é verdadeiro e hoje está provado que não é verdadeiro? E isso tem que ser feito de maneira sistemática. E por quem não pode, tem que ter associação para fazer. Isso, aliás, é uma coisa que também ter uma estrutura de assistência.
estrutura de assistência para vítima da violência doméstica tem na OAB, tem no Ministério Público, tem na delegacia especializada, tem aquilo, tem não sei onde. Quem é que atende o homem que é tirado de casa, perde o contato com os filhos, não tem mais onde morar e tem um nome manchado para todo sempre? Quem é que dá apoio psicológico, abrigo para ele dormir, para não ficar na rua? Quem é que faz isso? Eu falei no começo do vídeo, ó, da live, que eu fiz um trabalho com pessoas marginalizadas no começo da minha adolescência até a idade adulta. E acho que em torno de 2009, 2010, eu ouvi de um líder de um ministério evangélico que trabalha lá na Cracolândia, né, falando de um estudo, né, que foi feito, que comprovou que grande parte dos moradores de rua, em situação de rua, eles se encontram naquela condição por desilusão amorosa, né? E nesse termo desilusão amorosa entra... É mesmo? Sim, entra nesse termo desilusão amorosa entra também, por exemplo, relações afetivas entre homem e mulher, relações de amor, de pai e de filho, entendeu? Eu conheci um morador de rua aqui no Gonzaga, de Santos, que ele fumava crack e ele olhava carro, flanelinha ali na praia, né, para ganhar dinheiro, e ganhava bem, né? E eu conheci ele muito bem, a gente ficou amigo, conversava com ele toda semana, e ele relatou que ele foi parar nessa condição por conta de um acidente de carro, que ele perdeu um filho de 18 anos, morreu com 18 anos, por um acidente de carro que ele se culpa a vida inteira, ele pensa que a culpa é dele, e por isso ele está naquela situação de rua e ele não tem expectativa de sair dali, porque por ele nem estava vivo mais, né? Foi essa a expressão que ele disse, né? E 90% dos moradores de rua, né, são homens, né? E a gente tem casos aí de grande parte de droga, né? Violência doméstica, né? Divórcio, o cara perde tudo, não tem pra onde ir, e ainda é traído, é humilhado, é desgraçado, né? Então tem vários casos assim, né, dessas pessoas de rua, né? E uma coisa também que eu achei, que eu descobri depois que eu me aprofundei nesses temas, né, a gente percebe que essas pessoas marginalizadas da sociedade, né, a gente tem aí milhares hoje que são filiados a organizações criminosas, né, as periferias, a polícia não entra, o Estado não entra. Grande parte dessas pessoas que descontam, né, descontam o seu ódio, né, a sua culpa na sociedade, elas sofreram violência doméstica dentro de casa, né, do pai, da mãe, da avó, né, do tio, né, são crianças que desde pequeno ali, a mãe fala que é um lixo, que não presta, entendeu? E são crianças que crescem revoltadas, né, e chega na fase da adolescência, da fase adulta, não tem expectativa de vida, entram no mundo das drogas, do crime, né, e se perdem ali, né. Então, a gente vê muito no meio político esse discurso comunista, esquerdista, né, que quer botar a culpa em quem tem dinheiro, quem tem mais e quem tem menos, né, elite daqui, elite dali, só que, na verdade, o grande culpado dessa pessoa entrar nessa situação é a própria família dela. Só que ela vai passar o resto da vida culpando a sociedade, culpando o vizinho, culpando quem tem mais do que ela, culpando o patrão, mas não vai culpar o próprio pai, a própria mãe, né? Muito mais a mãe, né? A figura da mãe é praticamente divina, né? A mulher a mãe, né? Nunca que um filho vai se voltar contra a mãe, né? Então, essa pessoa que já é adulta, né? Que teve sua vida desgraçada, nunca vai botar a culpa na mãe, mas bota a culpa na sociedade inteira, né? Então, para tu ver como esses casos de violência doméstica, alienação parental, né? E como o fato do homem ele não ter nenhuma segurança dentro do seio familiar, né? Aí esse é um tema que o Aldir domina bem, né? Sobre não casar, né? Não ter filhos. Como o homem não ter segurança para formar uma família, né? Desestrutura e gera todo esse caos, né, na sociedade. Agora, muito interessante isso.
A assistência a morador de rua, eu suponho que tenha foco por parte do governo municipal, porque é um tema muito local, né? Eles maqueiam, né? Porque assim, qual que é o erro, o grande erro? O assistente social chega no morador de rua e fala assim: você quer sair dessa vida? Já começou errado. Porque a pessoa entrega pro morador de rua ali, que está naquela condição, a responsabilidade de querer ou não sair daquela vida. Entendeu? Mas a pessoa que está ali, sob efeito de droga, tá louco, já tá com doença psiquiátrica, né? Tem a vida destruída, tá esperando a morte chegar. Tu acha que o assistente vai mudar de vida porque o assistente social chegou lá e falou alguma coisa pra ela, entendeu? Não tem... o sistema... É lógico que o agente do serviço social ele faz isso porque a lei manda, né? Mas a lei manda fazer de uma maneira que não funciona, de uma maneira errada, entende? É interessante, olha, eu acho que é um viés que não tinha me ocorrido. Olhar o impacto dessas questões de alienação parental, de destruição da família, como geradores do problema de morador de rua, que é um problema grave hoje em dia, né? Sim. Eu não sei como é que está em outros lugares, mas no Rio de Janeiro é gravíssimo. Sim. A minha cidade tem a segunda maior população de rua do país. A primeira é São Paulo, a capital. Que triste, hein? E me conta uma coisa, então, um viés teu é essa questão de trabalhar o conselho tutelar, a supervisão, o planejamento, ter certeza de que eles estão atuando de maneira efetiva. E eu acho que a fiscalização muda o jogo, né? Um Sim. conselho tutelar sem fiscalização corre o risco de ser como muitas pessoas dizem que são os conselhos. Sim. Então lá, as pessoas fazem pouco, não são muito cobradas, e é claro que devem existir exceções, tanto de conselheiros, quanto para o município, quanto de pessoas, né? Mas uma fiscalização, um planejamento e uma cobrança de efetividade certamente pode ser muito relevante. O que mais você acha que dá para fazer no nível municipal, Guilherme? A nível municipal, a gente pode criar entidades, né, com apoio da prefeitura, lógico, né? Não, a própria Câmara Municipal tem verba suficiente para criar uma entidade paralela assim, para atender esses casos, né? E eu propus também, um dos itens lá foi denunciar, né, a discriminação do gênero homem e denunciar a violência contra homens e meninos, né? Isso daí é uma coisa que não precisa de lei, não precisa de nada, é só simplesmente a minha atuação dentro do cenário político municipal e o meu trabalho dentro da Câmara. A gente pode criar uma comissão parlamentar para isso, uma frente parlamentar de combate à alienação parental, uma frente parlamentar de combate à violência contra os homens, entendeu? Frente parlamentar de direitos iguais de gênero, né? Isso daí ia atrair muito mais gente. Então, esse é um dos trabalhos que eu proponho, né? Agora me conta uma coisa, o partido, quando você propôs que você ia se candidatar com essa plataforma, qual foi a reação? Teve receptividade? Teve resistência? Existe consciência por parte do partido de que existem seguramente dezenas de milhões de pessoas procurando quem os represente nesses temas. As pessoas têm consciência disso? Não, no partido, dentro desse tema, no partido ninguém me apoia, essa é a verdade. Só que eles respeitam o meu posicionamento e me deram a liberdade de atuar nesse sentido por conta de todo o trabalho que eu fiz dentro da legenda, entendeu? Mas, por exemplo, vai ter gente do partido assistindo aí e comentando besteira na live, por exemplo, né? Aqui mesmo, quando eu comecei a comentar o caso da Mari Ferrer, né, eu recebi ameaça de morte, de estupramento, né? Mandaram parar, falaram que isso daí vai contra a opinião pública, né? Uma pessoa que eu apoio a candidatura, que é policial militar, que mandou eu parar porque isso já é contra a opinião pública, né? Então quer dizer que a opinião pública ela é formada pelo Intercept, pelas fake news, né? Então mandaram eu parar, falaram que eu ia perder voto. Guilherme, posso te dizer uma coisa? Sim. Eu acho que é pior do que isso. Juízes que respondem ao clamor popular nem se dão conta do absurdo que é esse posicionamento.
O juiz não está lá para fazer concurso de popularidade, para ser eleito pelo voto popular ou para atender aos anseios de pessoas que não têm formação, compromisso com a lei e conhecimento do assunto. Ele não está lá para isso. Ele está lá, ao contrário, para trazer o conhecimento dele, a imparcialidade que ele deveria ter e a técnica jurídica ao tratamento dos assuntos. Né? E da mesma maneira, é muito assustador você imaginar que as pessoas vão se pautar pela opinião de pessoas que estão em mídias sociais, em debates na rua, conversando sobre temas que muitas vezes eles não têm a menor ideia dos fatos ou do direito. As pessoas opinam com irresponsabilidade de quem não tem compromisso com o assunto, compromisso com atuar de maneira correta, cuidadosa e técnica. Imaginar que os agentes públicos e os agentes privados, a mídia, se pautem por isso. Eu me lembro de quando a mídia se pautava por relatar as histórias, ao contrário de hoje, que é de produzir histórias para atender o que eles acham que vai dar popularidade. Isso é um regresso à época do Hearst, né, que inventou a guerra dos Estados Unidos com a Espanha, no século passado. Ele criou agressões que a Espanha provocava para criar a guerra americana contra os espanhóis. Tomaram Porto Rico, tem a famosa frase do lembrem-se do Maine, que era um navio que os espanhóis teriam afundado. Nunca afundaram navio nenhum. O navio teve um problema técnico, explodiu a caldeira, o navio afundou. Ele criou uma ficção para vender jornal. Ô, Sérgio, eu tenho umas perguntas para te fazer também. Você foi diplomata ou ainda é? Fui diplomata, saí de Itamaraty. Pra você ter uma dimensão, eu saí do Itamaraty em 95. Me chamaram muito de diplomata quando estavam me linchando na mídia, porque dava mais ibope, porque vendia, né, jornal e dava audiência em televisão. Mas eu, depois disso, fui presidente da Gazeta Mercantil, presidente da revista Forbes, presidente de uma empresa de assessoria financeira que eu fundei e de mais uma dezena de empresas. Então, você saiu da diplomacia aposentado de lá, foi isso? Não. Eu me casei com uma mulher que tinha uma carreira própria, tive filhos com ela, fui como diplomata ainda nomeado para ser diretor de um banco público no Rio de Janeiro, e quando chegou no momento que eu tinha que voltar para o Itamaraty ou voltar para um cargo público em que o Itamaraty me emprestasse em Brasília, eu optei por pedir licença e ficar no Rio de Janeiro para dar à minha mulher a oportunidade de seguir a carreira dela. Entendi. Você se arrepende? Não, acho que na vida é o seguinte, olha, eu depois do Itamaraty tive até esse maremoto que destruiu minha vida com falsas acusações, eu tive quantos anos? 25 anos. Fazem 25 anos hoje que eu saí do Itamaraty. 23 anos, 22 anos desses, antes de acontecer, de eu conhecer minha abusadora, eu tive uma vida maravilhosa. Entendi. Construí muita coisa, fiz muita coisa bacana, aproveitei muito a vida, convivi com pessoas maravilhosas. Então, as escolhas que a gente faz, não dá para se olhar para trás e tentar... Uma vez, um grande investidor, dando uma palestra, disse o seguinte: se eu soubesse acertar todos os movimentos da Bolsa e eu tivesse investido há 10 anos atrás, e eu soubesse vender sempre no máximo, comprar sempre no mínimo e nunca errar, eu tinha investido R$100, eu tinha hoje 2 trilhões. Não existe isso. Você acerta na curva da sua vida. Você constrói uma história de vida. E eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz. Eu tenho uma família maravilhosa, amigos espetaculares, relacionamentos que eu prezo enormemente, e tive uma vida maravilhosa, né, até conhecer a minha abusadora. Então,
Não me arrependo, não. Uma carreira muito bonita, uma carreira muito... Tenho muitos amigos ainda na carreira, mas não me arrependo, não. Deixa eu dar aqui boa noite para a Teia. Falando que é importante que a educação passa para os seus filhos se você não teve educação, né? Tem toda a razão, quer dizer, o grande desafio na vida, eu acho que é esse. A gente está perdendo, né, Guilherme? Sim. A sociedade está perdendo a valorização da humanidade. Sim. A valorização do que há de bom no ser humano. As pessoas são movidas hoje nas mídias sociais a ímpetos, no mais das vezes de raiva, de desrespeito, Sim. opinando sobre coisas que mal conhecem ou que não conhecem nada. São desumanas. Então, assim, é uma coisa muito triste, né? Eu acho até o seguinte, Guilherme, não sei se você quer falar, mas acho importante você compartilhar até as tuas experiências de vida que te levaram para esses temas. Nós já falamos sobre isso no passado, respeito se você não quiser falar as coisas mais pessoais, tá. Entendo isso, mas você sabe que a minha experiência de vida está sendo a seguinte: quando eu fui para as mídias sociais e comecei a compartilhar tudo que aconteceu comigo, e eu vou em breve voltar a fazer isso de maneira frequente e entrando em novas discussões e debates, eu descobri pessoas maravilhosas que hoje fazem parte da minha vida. Ana Lúcia, que mora em Belém, uma pessoa absolutamente maravilhosa, uma militante de direitos humanos, que resolveu me apoiar porque olhou meu caso, depois de ter apoiado a minha ex, a minha abusadora, se deu conta que era um absurdo a história e começou a me apoiar. É uma pessoa com muita fé, com generosidade, com coragem, digna de muito respeito. A Carla, que administra as páginas que me defendem, que apoiam a justiça para mim, é uma pessoa com desprendimento e uma determinação espetacular. O Aldir, que é uma pessoa que dedica grande parte da vida dele a essa luta que você está tão engajado, né, Guilherme? De direitos dos homens. Pessoas maravilhosas. Agora, são pessoas que acordaram para a importância de tomar cuidado no que fazem, tomar cuidado em quem defendem. A imensa maioria das pessoas vão na manada. Sim. Alguém diz ali, sai todo mundo correndo atrás. Não sabe o que tem ali, não sabe se é real, se não é. Essas pessoas são aquelas pessoas que gritam, que alguém grita no cinema, fogo, e ela sai atropelando os vizinhos para sair porta fora. Sim. Não param para olhar, para ver se tem fogo mesmo, não entram numa fila ordeira, não, sai atropelando os outros seres humanos como se não fossem nada. Isso é muito triste, né? Isso é muito, muito triste. E isso que a gente precisa mudar. Eu acho que trazer de volta humanidade, respeito ao outro, busca pela verdade, preocupação em fazer a coisa certa, não julgar sem conhecer os fatos, enfim. Sim. Princípios básicos, né? Sim. Que as pessoas talvez nem se deem conta. Olha, eu estava outro dia conversando pelo Instagram, uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos. E ela estava defendendo uma causa que eu tenho certeza absoluta que é totalmente falsa. Eu virei para ela e falei assim, vem cá, você sabe disso? Não. Disso? Não. Aí eu mandei uma lista de coisas. O interessante é que ela parou de defender a causa, mas não me respondeu mais. Eu acho que tem até um elemento das pessoas terem uma espécie de uma crise de abstinência de poder atacar os outros sem pensar. Sim. Eu acho que isso aí virou uma espécie de terapia coletiva de grupo. Vamos bater em alguém hoje, vamos condenar alguém, vamos linchar alguém sem pensar. Aí você para e fala assim, vem cá, pensa um pouco, analisa. Cara, você acredita que nesse caso que eu fui comentar da Mari Ferrer, até eu duvidei de mim mesmo, tá? Peraí, será que eu tô errado mesmo? Será que eu tô certo? Aí eu tive que ler de novo. Aí quando liberaram o vídeo da audiência, né? Aí eu fiquei tranquilo, né? Não, defendi a posição certa, né? Que foi a
a sentença judicial. Quantas pessoas você acha, Guilherme, que de fato foram além de ver as versões editadas que foram ao ar e a matéria completamente enganosa do Intercept e te deram o trabalho de ir lá depois e checar mesmo? Dizer, vem cá, deixa eu ver a audiência mesmo. Pouquíssimas, né? Olha o perigo que existe. Alguém que faz uma acusação falsa. Alguém que reproduz essa acusação falsa e potencializa ela na mídia. A mídia, cúmplice, corresponsável. Sim. E, finalmente, as pessoas que responsavelmente se abraçam naquilo sem nenhum esforço de verificação. Isso é a receita para um desastre. Verdade. Espaço para acusar falsamente, impunemente, uma mídia que reproduz aquilo achando que não vai ter custo nenhum para ela, que ela não vai ser responsabilizada, e pessoas que não estão minimamente preocupadas em saber a verdade. Como é que você faz? Como é que você convive? Teve o caso da mulher, teve há uns 2014, eu acho, foi uns 6 anos atrás, aquela mulher aqui no Guarujá, né, que postaram a foto dela na internet como sendo bruxa, né, e que maltratava crianças, e ela foi linchada na rua até a morte aqui. Tem os vídeos aí na internet, né? Tem. Aonde foi isso? E era aqui no Guarujá. E a mulher, ela tinha deficiência mental, né? Ela tinha um leve grau de autismo, né, de deficiência. E a comunidade lá, né, a favela, espancou a mulher até a morte. Abriu a cabeça dela no chão do asfalto. O Guilherme, e ela era inocente. Os momentos sociais em que aconteceu isso que a gente está vivendo, os desfechos foram trágicos. Eu estava outro dia relendo e lembrando de todos aqueles episódios do movimento puritano no leste americano quando houve a colonização. Sim. Tem um livro maravilhoso que é A Letra Escarlate, né? Uhum. E tem vários outros livros sobre essa temática. A igreja, querendo trazer os fiéis, criava a ameaça das bruxas, da possessão, de maneira irresponsável, né? Para quem acredita que isso acontece, mas naquele momento disseminavam aquilo de uma maneira assim como se fosse uma coisa mais frequente do mundo. E com isso, uma estratégia para atrair fiéis. As acusações falsas, motivadas por todas as razões do mundo, tem uma história famosa que como é que chama, meu Deus? Eu vou lembrar agora. Uma menina tem um caso com um homem casado, não satisfeita, porque não conseguia conquistar o homem tinha voltado para a mulher dele e tinha abdicado do pecado cometido com ela. Ela, no final, acusa ele e ela de bruxaria. Uhum. E um livro muito famoso, o homem, inclusive, vai no final à forca e oferece a ele, porque ele era um homem muito respeitado na comunidade, a possibilidade de confessar que ele era um bruxo e fazia, praticava satanismo, etc, etc. E ele quase aceita. A mulher dele, quando ele está prestes a ser enforcado, diz para ele: olha, eu respeito você por quem você é. Você decide o que você quer fazer. Eu vou sentir imensamente tua falta, mas eu respeito a tua decisão. O homem aceita que vai assinar a confissão. E com isso ele vai viver. É perdoado, segue a vida dele. E no final, antes de assinar, ele segura, diz assim: não consigo assinar. E o padre pergunta a ele: mas por que você não assinar? Assina e viva. Ele diz: eu não vou assinar, porque se eu assinar confessando o que eu não fiz, eu aceito a destruição do meu nome. E eu só tenho um. E eu prefiro morrer pelo meu nome do que abrir mão do meu nome. Essa honradez, essa preocupação das pessoas fazerem a coisa honrada, se preocuparem em saber qual é o lado certo e não embarcarem no linchamento da bruxa, né? As bruxas eram queimadas porque elas eram curandeiras. As mulheres aprendiam a usar ervas
e aprendiam a usar plantas para curar as pessoas. Os médicos primitivíssimos e a igreja, que perdiam o cuidado dos doentes para essas mulheres, porque essas sabiam curar, Sim. estudavam plantas, estudavam ervas, para eliminar a competição, chamavam elas de bruxas, e elas eram queimadas. E as pessoas que se abraçavam a isso, acreditando numa versão totalmente falsa, sem tomar o cuidado de entender o que era aquela mulher que estava fazendo aquilo, são as mesmas pessoas que hoje lincham, que embarcam nas acusações falsas sem nenhuma preocupação em saber qual é a verdade. E o risco é isso. Você queima pessoas nas fogueiras, físicas ou virtuais. Você destrói reputações, você assassina pessoas, física ou reputacionalmente. Nós estamos vivendo um momento muito, muito sério, muito, muito triste da nossa sociedade, lamentavelmente. Eu já passei por situação dessa milhares de vezes, né? Porque eu tô aí no confronto político, né? Eu tomo a frente, tomo as dores, estou aí no confronto político debatendo e tal. Então eu já passei por isso milhares de vezes e aprendi a resistir, né? A renascer das cinzas, né? Então, por exemplo, como quando você é dirigente partidário, né? Ser coordenador de um partido, se você tenta agradar mais a um do que a outro, você perde pessoas, você perde voto, você perde uma eleição, né? Então você tem que ficar aí absorvendo todo aquele lixo, né, que os outros falam, né, e manter o grupo unido ali para sustentar o grupo unido mais à frente, né? Então, a arte da política, né? Transigir, compor. Então, resiliência, né? Então eu tive que passar por cima de muita coisa aí e os frutos eu tô colhendo só agora, né? Hoje eu tenho um mínimo de reconhecimento. Mas como é que tá a campanha, Guilherme? Conta um pouquinho pra gente depois, quando divulgar o vídeo, as pessoas entenderem quem você é. Como é que tá indo a campanha? Como é que é a receptividade? Como é que você tá sentindo? Eu fui coordenador, eu coordenei o meu partido aqui, né? Eu fui secretário do PRTB, coordenei o partido, então eu trabalhei mais para a campanha dos outros do que a minha, né? Então a minha eu peguei ali os 45 do segundo tempo e fiz o que dava para fazer. Contava com apoio financeiro de algumas pessoas que prometeram e chegaram na hora, não ajudaram, né? Contei com voto de algumas pessoas, com apoio que também não vieram. Então o que eu fiz? Se não tem um, tem que correr atrás de outro para substituir, né? Então foi uma guerra aí, né? Uma corrida para tapar buracos, né? Não tenho aqui, vou ali, não tenho aqui, vou ali. E eu fiz uma paródia com a música da série La Casa de Papel, né? Porque a série La Casa de Papel, né? Ela também fala sobre resistência política, fala mostra a corrupção do Estado, a corrupção da polícia. Então eu fiz uma paródia com a música da série e eu fui pra feira, pra rua fantasiado de La Casa de Papel, né? Então ali eu tava aberto a julgamento, né? Então tinha gente que falava que eu tava vestido de ladrão, né? Então eu aproveitava para fazer uma piada num momento desse. E quem assistiu a série inteira, né, e soube interpretar, entendeu a mensagem, né? Então eu escolhi agir dessa forma por causa do verdadeiro momento político que a gente vive, né? Depois de uma ascensão da direita, né? E depois de vários rachas assim que aconteceram, né? Então o povo tá de saco cheio, tá insatisfeito, não quer saber, não quer ouvir de política. Então eu fiz uma forma de eu falar de política sem parecer político, né? Se eu fosse lá de terninho, toda almofadinha, pedindo voto, eu ia ter muito mais resistência do que eu tive. Então, fazendo uma música paródia, fantasiado de La Casa de Papel, um cara de direita, né, conservador, vestido de vermelho na rua. Então, tudo isso despertou a curiosidade. E a curiosidade levou as pessoas a pesquisarem meu nome, a pegar o papelzinho e levar para casa e não jogar na rua, entendeu? Então, eu ia e voltava na feira milhares de vezes e eu não via um papel meu na rua, né? Não via um santinho meu na rua. Todo mundo pegava e levava embora. Então, eu tive uma aceitação muito maior, né? O resultado disso daí eu vou ver depois, né? E também nas minhas abordagens eu peguei o telefone de WhatsApp de todo mundo, né? Eu peguei mais de 700 contatos de WhatsApp, né?
O pessoal das feiras que já me conhecia de outras eleições também me apoia, né? Hoje eu tive num conjunto habitacional lá numa região mais próxima da periferia e eu encontrei 2 porteiros, né? 2 porteiros que já tinham me visto em outra abordagem, que me reconheceram da feira, entendeu? E eles pegaram, já divulgaram para os amigos, tudo, entendeu? Eu planilhei tudo também, né? Eu comecei ali planilhando meus votos, comecei com 300, aí depois fui para 500, fui para 800, né? E parei ali na cerca de 800 votos. Eu fui contabilizando todo mundo que declarava apoio, né? E eu faço o feedback, né? Eu testo as pessoas para saber se tá me falando a verdade, né? Todo mundo eu testo para saber se tá me falando a verdade ou não, para não ser enganado, né? Acredito que você também faz isso. E foi assim, entendeu? Eu não dei um passo atrás, fui só crescendo, entendeu? Só que a guerra tá selvagem aqui, sabe? Tem o vereador gastando 40 mil reais no Facebook e eu não gastei nenhum real, entendeu? Foi só com um papelzinho e sola de sapato mesmo. Olha, eu acho, primeiro, que tem que ser aplaudida a tua coragem de se lançar sobre uma plataforma de direitos dos homens, a tua coragem de abraçar a causa da alienação parental, que, para quem conhece, sabe que é uma causa em defesa das crianças, né, que são as maiores vítimas da alienação parental. Os homens são vítimas, as mulheres são vítimas, o alienado é vítima, mas os filhos são as maiores vítimas, né? Essa é a realidade. Então, eu aplaudo essa tua coragem de enfrentar esse tema e eu acho que são exemplos como o teu que vão inspirar outras pessoas. As pessoas se darem conta do seguinte, o tema é obviamente relevante e as pessoas vão começar a ter coragem de abraçar o tema, de discutir o tema, de entrar nessa briga que, ao contrário do que muitos acham, tem dezenas de milhões de homens, mulheres e crianças que são vítimas e que, portanto, buscam gente que tenha a consciência do que está acontecendo e de quanto é grave o que está acontecendo. Né? A gente tem que enfrentar o sistema, tem que enfrentar essa cultura, vencer na força ali, passar por cima. Eu no partido, eu ensinei os candidatos, né, eu dei uns cursinhos, né? E uma das coisas que eu sempre falo, que para você ser eleito hoje a um cargo, precisa de 4 coisas: popularidade, representatividade, credibilidade e a comunicação limpa. Então não tem como a gente falar de direitos dos homens se a comunicação não for limpa. Tentar falar de mensagem subliminar, por indireta, vamos passar por aqui, falar de um jeito assim para não ofender, não tem como, entendeu? Se o assunto é direito dos homens, então é de direito dos homens que a gente vai falar. Se o assunto é alienação parental, então é de alienação parental que a gente tem que falar. Senão a pessoa não vai entender o que você quer dizer, porque já é um tema difícil, um tema novo. Concordo, né? Guilherme. Então a pessoa quer fazer uma... Eu não vi um candidato que aí está ligado à nossa causa, nos nossos grupos, eu não vi um candidato levantar a bandeira como eu fiz. Em São Paulo aí tem umas meninas aí que é candidata, que é advogada, não sei o que tem. Tem o Rafael no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele está levantando a bandeira mesmo. Tá, o Rafael está sim. Sim, fez um trabalho legal e acho, inclusive, que, se Deus quiser, para a próxima eleição, a associação vai estar plenamente estruturada e a gente vai conseguir dar uma estrutura de apoio que a gente não conseguiu dar nessa eleição. Essa que é a realidade. Ô Sérgio, eu vou aproveitar a oportunidade dessa live e eu quero pedir para você me ajudar, conseguir com alguém, de alguma forma, apoio financeiro para eu imprimir panfletos, porque eu vou andar a minha cidade inteira distribuindo um folder, convidando as pessoas a seguir a página, adicionar no WhatsApp e com um texto bem comprido ali, entendeu? Falando os privilégios, as diferenças de gênero, entendeu? Um texto bem chocante, impactante, para as pessoas conhecerem a causa. Com certeza. Vamos conversar amanhã para ver se a gente consegue montar uma vaquinha para levantar algum recurso para você. Tá? Tá bom. Vamos conversar sim. Agradeço. Com o maior prazer. Olha, quero te pedir desculpas pela confusão hoje. Vou pegar essa live depois e pedir que compartilhem em todas as páginas e grupos que apoiam esse tema.
e queria te dar os parabéns de novo por tua coragem, por teu empenho, por abraçar uma causa tão importante. A você também, né, que depois de um trauma transformou isso em motivo de luta, né, motivo de Com certeza, de com honra. certeza. Então, Sem perder a obrigação maior de todos nós, que é ser feliz. exatamente. A gente, como dizia o Che Guevara, eu não sou de esquerda, mas o Che tinha umas frases muito boas. E uma das frases dele tem que endurecer sem perder a ternura. Isso é verdade. Se nós viramos pessoas que têm ódio, nós nos transformamos daquilo que a gente quer combater. Sim. Se nós viramos pessoas que condenam os outros de maneira inconsequente e irresponsável, eu me torno na minha abusadora, o que eu não vou fazer nunca. Sim. A gente tem que lutar pelo que a gente acredita, mas com respeito, com tolerância, com o coração aberto. Sim. Então, Guilherme, olha, uma boa noite para você. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Sérgio. Obrigado pelo teu tempo. Só mais uma pergunta. O que foi mais difícil? A diplomacia de um Estado, ser diplomata de Estado, ou ser diplomata aí na causa dos direitos dos homens? Essa é mais difícil porque toca diretamente na minha vida. E toca um momento mais traumático de toda a minha vida. Foi a experiência que eu vivi, absolutamente chocante, né? Então, muito mais sofrido isso. Ao mesmo tempo, eu tive um aprendizado muito interessante, Guilherme. Essa militância minha, conversando com muita gente que passa por falsas acusações, muita gente que caiu nas garras de golpistas, pessoas que buscam vingança, interesse financeiro, etc, etc. Essa militância minha me aproximou de pessoas incríveis. Pessoas que têm a coragem de lutar por ideais, pessoas que têm a coragem de buscar fazer a coisa certa, mesmo quando não é popular. Pessoas que têm a coragem, quando alguém faz quando alguém grita incêndio e não é incêndio, dizer alto lá, alto lá, alto lá, peraí, isso não é não. Isso aqui não é. Isso aqui é outra coisa. Essas são as pessoas às quais eu dou imenso valor. Elas são minoria, mas essa minoria que faz a diferença. Então, mais sofrido, mas ao mesmo tempo muito mais rico esse aprendizado. Que Deus nos fortaleça para seguir em frente. Amém. Abraço forte, Guilherme. Boa noite. Valeu, abraço. Boa noite.